E aí, meu povo, como é que vocês estão? Hoje a gente vai bater um papo sobre esforço versus resultado. Eu decidi fazer vai ser um bate-papo, uma conversa, tá? Espero, como sempre, que não fique um vídeo muito longo, mas eu decidi fazer uma conversa sobre isso e trazer esse assunto aqui no canal, porque eu mesma, eu até falei disso em um vídeo menor que eu fiz lá pro meu Instagram, eu levei muito tempo, gente, quando eu falo muito tempo, eu não sei se vocês estão entendendo, mas eu levei muito tempo para desassociar essa coisa de que horas trabalhadas, esforço, que isso significa resultado. Então, para a gente ter esse papo, eu preciso te dar um contexto lá do comecinho do meu perfil, tá? Lá em 2019, quando eu comecei de forma muito iniciante, né, a falar no Instagram, eu não tinha ideia do que eu falaria, eu não tinha ideia se eu ia vender algo. Na verdade, em 2019, né, hoje parece muito óbvio que a gente começa a produzir conteúdo e a gente vai vender alguma coisa, mas na época, gente, pouco se falava sobre isso, essa é a verdade. Então, em 2019, eu sabia duas coisas, que eu queria produzir conteúdo e que eu queria fazer disso, porque lembra que eu falei em outros vídeos que não é que eu ganhava tão mal assim pra minha área e pra minha cidade, é que eu estava muito infeliz. Então, eu sabia duas coisas, que eu queria produzir conteúdo e tirar algo disso, eu queria fazer do conteúdo a minha renda extra, mas levando sempre como se aquilo fosse o meu trabalho principal. Quando eu comecei a minha produção de conteúdo, a minha realidade era a seguinte: eu trabalhava como professora universitária e coordenava um serviço de saúde, que era um serviço de referência aqui na minha cidade. E esse serviço, ele era meio que uma parceria entre a prefeitura, né, do meu município com a universidade. Então eu tinha ali uma carga horária de 60 horas semanais e era muito cansativo, tá? 60 horas assim, né, gente? Trabalhadas em loco, vamos dizer assim, fora como professora universitária, fora as coisas que eu tinha que fazer em casa, estudar, coordenar projeto de pesquisa, coordenar TCC, essas coisas extras, né, que todo professor sabe que existem. Enfim, então essa era a minha realidade. E eu fazia um doutorado, eu já tinha finalizado o mestrado em 2017, em 2017 mesmo, no finzinho, se eu não me engano, eu defendi o meu mestrado em outubro de 2017, eu falei, vou me dar 2 meses de descanso, e em janeiro de 2018, eu já vi que tinha um processo seletivo para a mesma instituição, né, eu fiz o mestrado e o doutorado lá na USP de Ribeirão Preto, e aí eu já entrei no doutorado. Pronto, então essa era a minha realidade, eu era doutoranda, enfermeira, professora universitária e coordenava esse serviço de saúde. Então eu trabalhava muitas horas por semana. Então, além das horas trabalhadas, basicamente o final de semana eu ficava, né, gente, estudando e produzindo coisas para o doutorado. E qual é o meu ponto, né? Quando eu comecei a produzir conteúdo, e é importante eu te dar esse contexto para você entender, porque eu acho, gente, que contexto é tudo nessa vida, sabe? Quando a gente olha para trás, a gente consegue identificar um monte de padrão que a gente vai repetindo, às vezes até pro lado positivo, mas muitas vezes também pro lado negativo. Quando eu olho para essa rotina que eu tinha e quando eu olho para a produção de conteúdo que eu tinha, eu comecei a falar sobre várias coisas. Então eu falava um pouco sobre a minha experiência enquanto doutoranda, eu falava muito da minha experiência como coordenadora, eu falava muito da minha experiência como professora universitária. Eu sempre tive, né, até as disciplinas que eu ministrava na universidade, elas tinham um olhar muito mais de gestão do que de prática. Eu sempre gostei mais dessa parte que todo mundo corre, sabe? Essa parte burocrática mais chata. Eu sempre fui apaixonada. Só que quando eu comecei, então a primeira coisa que eu coloquei lá na minha bio era enfermeira, doutoranda, professora universitária. Por quê, né? Porque isso, no meu mundinho ali, no meu mundinho físico ali de professora universitária, os títulos eles importavam, só que, calma, que você vai entender onde eu quero chegar aqui. Só que eu fui assim, eu confesso que eu levei muito tempo, por isso que eu falo, né, que eu levei muito tempo para entender que essa relação de esforço e resultado, ela não funciona no digital. E eu vou conectar isso com o design, e fica até o final porque vai valer a pena. E antes de eu continuar aqui, já faz o seguinte, que você me ajuda muito. Curte esse vídeo, se você comentar, ó, se você curtir, maravilhoso. Se você comentar, nossa, maravilhoso 2 vezes. Se você compartilhar, então, você não sabe o tanto que você me ajuda. Então, curte, comenta, compartilha e seguimos aqui.
Então ali, quando eu comecei a produzir conteúdo, né, basicamente eram esses os meus temas, então era meio que uma miscelânea, um negócio muito meio sem sentido. E eu lembro que eu sempre fui, gente, muito organizada. Então eu sempre tive essa questão do planejamento, de ter uma rotina. E de repente eu comecei a falar sobre isso no Instagram, certo? Então assim, a gente tá pegando ali, ó, finalzinho de 2019, comecinho de 2020. E eu comecei a notar que eu tinha 5 curtidas em um post onde eu falava sobre gestão. E quando eu falava sobre, olha, organize assim a sua rotina, eu tinha 10. Inteligência pura. Para você, de repente, possa parecer assim, nossa, que grande coisa, né? Ela tinha 5 e agora ela tem 10. Mas para mim, representava o dobro, é isso que eu quero que você entenda. Então foi assim que eu comecei a identificar que a minha audiência gostava quando eu falava sobre organização. E aos poucos eu falei, é aqui que eu vou ficar. Eu vou ficar falando de organização. Então assim eu fui mudando e foi nessa época também que eu comecei a produzir um conteúdo mais bonitinho no meu feed, usando o Canva. Então eu fazia as minhas próprias artes e também foi nesta época que o meu perfil começou a crescer muito. Eu cheguei, gente, a ter 25 mil pessoas no perfil antigo, porque esse perfil que eu tenho hoje, né, o Luana Matos Araújo, ele é outro perfil. Eu criei porque em determinado momento eu entendi que não fazia mais sentido. Se você quer saber dessa história, isso é papo para outro momento, tá? Para outro vídeo. Mas aí eu criei um novo perfil, que é esse que eu tenho hoje, mas o meu perfil antigo, ele chegou a ter 25 mil pessoas e muita gente falou, você é louca de abrir mão desse perfil. E não é, gente, que eu arquivei, eu deletei, tá? Porque eu sou dessas também, já que eu vou tomar decisão, não olho para trás. Então foi isso, eu deletei o perfil antigo. Bom, dito isso, né, dado esse contexto, eu comecei a atuar como uma pessoa que falava de organização pessoal. E uma coisa que você precisa saber, que é importante para essa nossa conversa, é que eu, apesar, né, de trabalhar com organização, então tava lá na minha bio, ajudo você a ter uma rotina organizada, era algo mais ou menos assim a promessa, ainda assim, eu mantinha lá na minha bio o professor universitário e o doutoranda. Uma perda de tempo. Perda de tempo. Não vai mudar nada. Porque lá no fundo, de alguma forma, eu achava que aquilo ia me fazer ter uma certa autoridade. Faria sentido se eu estivesse falando, por exemplo, com outras enfermeiras, se eu estivesse falando, por exemplo, com outras pessoas que estivessem fazendo doutorado, mas esse não era mais o meu nicho. Então eu demorei a desapegar disso, sabe? Porque lá no fundo, quem é do meio acadêmico sabe que isso tem uma relevância. Só que aos poucos, e aqui já entrando, né, diretamente nesse ponto de entender essa questão de títulos e afins e essa questão de esforço e resultado. Finally! O que mudou pra mim, tá? Onde foi que virou essa chave? E eu quero que essa chave vire pra você também, né? Se é que já não está virada, tá? Porque se você é mais ou menos da mesma geração que eu, você também cresceu vendo seus pais falando de concurso público, falando aí de trabalhar 8 horas por dia, porque essa foi a nossa geração. Então a gente cresceu com isso, né? Meu marido vendo o pai dele trabalhar horas e horas e horas, porque trabalho não mata, você tem que trabalhar. Então esse é um ponto muito crítico, assim, né, que eu vejo da minha geração, né, essa questão de valorizar muito o esforço. E por esforço eu digo horas trabalhadas mesmo. E eu tive muitos problemas com isso, até a questão mesmo, assim, gente, de demorar a aceitar que eu trabalhar pouco, tá? Era suficiente para eu ter um bom resultado. Bom, e aí aos poucos, à medida que eu fui me aperfeiçoando ali no nicho de organização pessoal, ao mesmo tempo que eu produzia as minhas artes usando o Canva, até chegar ali mais ou menos no finzinho de 2020 e ter essa minha amiga, né, que chegou para mim e falou, Luana, eu gostaria que você fizesse as minhas artes. E na época, vale lembrar que na época eu trabalhava eu trabalhava não, né, gente? Na época eu usava Canva para fazer as minhas artes, certo? E na época o que é hoje o meu treinamento, que é o Multiverso Criativo, na verdade ele era um e-book. Então era um e-book que chamava Criative-se. Nesse e-book eu ensinava você que desejava construir um perfil, você que desejava vender um infoproduto, eu ensinava você a construir uma identidade visual. Nem era voltado para designers, para vocês terem uma ideia. Então eu já estava nessa fase, tá, de construção desse e-book, e ele deu início ao Canva Criativo, que inicialmente era o meu curso de
Canva, 100% focado em Canva, e nesse curso eu ensinava, né, você que queria produzir conteúdo a criar suas próprias artes, a ter uma identidade visual que fosse mais assim, profissional. Bom, então eu tava nesse momento. Então quando essa minha amiga, ela me chamou e disse assim, me passa um orçamento que eu quero que você faça as minhas artes, primeiro tive um leve pânico, um desespero, primeiro eu neguei até a morte, depois ela falou assim, não, eu quero que você faça, você é capaz, e agradeço ela até hoje por isso, né, e aí eu mandei o orçamento pra ela sem saber precificar, gente, eu não sabia nada, foi puro feeling, e eu lembro que na época eu cheguei até a pesquisar, mas eu não achei informação, não falava-se muito sobre isso, né, é muito engraçado que assim, ao mesmo tempo que parece pouco tempo, parece uma eternidade. Foi há 84 anos. E à medida que eu fui ali, né, depois que eu peguei essa primeira cliente, as portas meio que se abriram. Tanto porque eu comecei a me posicionar e aos poucos eu comecei a ter mais segurança e confiança em mim mesma. Então agora vamos fazer uma conta de padaria aqui. Para eu trabalhar essas 60 horas semanais que eu trabalhava como professora e coordenadora, eu tava ganhando ali na casa dos 5 mil. Por quê? Como 40 horas eu ganhava 4 e quando eu tinha esse cargo extra, né, quando eu tinha essas 20 horas a mais, eu ganhava um pouco a mais. Então eu tava nessa fase que eu devia estar ganhando uns 5 mil. Então aí você calcula aqui comigo. Eu ganhava 5 mil para trabalhar 60 horas semanais. 60 horas semanais. A gente tá falando o quê? De 240 horas mensais. Eu até abri o computador pra gente fazer que eu coloquei em uma planilha pra fazer uma conta pra gente entender aqui, um raciocínio. Vamos lá, se na época, então eu trabalhava essas 12 horas mensais como designer, eu ganhava R$300, isso de uma cliente. Então a minha hora estava valendo, né? Então eu dividi o 300 por 12, a minha hora estava valendo R$25. Agora, eu trabalhava 240 horas no mês e ganhava 5 mil. E aí eu dividi os 5 mil pelos 240 e eu tenho uma hora, um valor hora aproximado aqui de 20,83. Vamos colocar R$21. Então, quando eu bati o olho para isso daqui, foi aonde eu comecei a ter essa virada de chave de entender que, peraí, o meu resultado, ele não está no meu esforço. Você pode até pensar assim, beleza, Luana, mas 25 é muito próximo de 20. Mas isso eu tô falando da Luana iniciante, que trabalhava única e exclusivamente com Canva há 5 anos atrás. Agora, você imagina, hoje, quanto vale a minha hora pela mesma quantidade de horas trabalhadas. E eu decidi gravar isso porque talvez você, assim como eu demorei muito tempo para aceitar isso daqui, até mesmo, gente, para merecer. Você, se você é da mesma geração que eu ou pensa parecido comigo, é difícil até a gente aceitar que a gente vai trabalhar menos e ganhar o mesmo tanto, porque em algum momento parece que a gente não merece aquilo, sabe? É muito louco. E eu, durante muito tempo, eu fui essa pessoa que eu sentia que eu não merecia, que eu sentia que eu não tinha me esforçado o suficiente. Então eu passei muito tempo lutando contra isso, né? Pra meio que virar essa chave e entender que se eu quiser ter melhores resultados, eu não preciso necessariamente, e esse eu acho que é o ponto central do meu vídeo aqui, porque talvez você esteja pensando, mas espera aí, a Luana sempre fala que ela acredita no esforço, que ela acredita no trabalho. Ela acredita sim, tá? Eu acredito, eu ainda acredito. Eu acho que não tem resultado, gente, não existe resultado que vem fácil, que vem rápido. Todo trabalho, ele exige um esforço da tua parte. Mas esse esforço não significa que ele não possa ser mais estratégico e mais inteligente, que foi o que eu comecei a fazer. Então, lá em 2020, eu fiz o seguinte raciocínio. Peraí, eu tô ganhando aqui R$25 a hora como designer super iniciante. Então, quer dizer que se como professora e coordenadora eu tô ganhando meus 5 mil, minha hora vale 20. Então, olha só, se eu trabalhar 25 vezes 240, eu já subi R$1.000 da minha renda. Então, se como professora e como coordenadora eu ganho 5 trabalhando 240 horas mensais, se eu trabalhar as mesmas horas como designer, eu ganho 6. Ok, só que a conta não é tão simples assim. Por quê? De um lado eu tenho um emprego CLT, que era um contrato, né? Eu já expliquei isso aqui pra vocês. De um lado eu tenho um contrato fixo. Embora eu tivesse que todo ano renovar aquele contrato, era fixo. E de outro, eu tinha que lutar pelos meus clientes. Mas de outro, eu também tinha liberdade. Então foi o que basicamente o meu pensamento. Só que às vezes o que você esquece de raciocinar? E aí eu quero te propor agora um pensamento diferente. Às vezes a gente fica naquela de quero subir a renda, subir a renda, subir a renda, e aí você fica naquela de preciso ter mais clientes, e você esquece de usar uma estratégia que é subir o teu preço, certo? Essa é uma estratégia que você pode usar. Ou você esquece que ao subir o seu preço e ter menos clientes,
você pode ter a mesma quantidade de horas trabalhadas ganhando mais. Vou colocar aqui em números fictícios para você entender. Às vezes você tá ganhando 2.000 com 5 clientes, vai. 2.000, 5 clientes. Talvez, ao invés de você lutar para ter 10 clientes e R$4.000, seja mais inteligente você lutar para ter 2 clientes e ganhar os mesmos 2.000. Tá entendendo onde eu quero chegar? Porque aqui você tem menos horas trabalhadas com o mesmo valor. Então, na prática, isso significa que você está ganhando mais tempo para fazer outras coisas, para pensar de forma mais estratégica no seu negócio, para você subir o teu preço, para você melhorar a sua esteira de serviços, para você estudar, para você melhorar a sua entrega e focar mais na qualidade ao invés da quantidade. E falar sobre isso aqui, né, trazer essa experiência para você, eu acho que é super importante, até mesmo para você entender de onde vem esse pensamento meu hoje, porque eu ainda acredito no trabalho, eu trabalho muito, né? Eu sempre falo que eu trabalho 10, 12 horas por dia, mas eu sou muito bem recompensada pelo meu trabalho. Então não é o esforço, é a forma pela qual você está fazendo o seu trabalho, é a estratégia que você está utilizando. Na prática, não são as horas trabalhadas que vão te levar a um resultado. Você quer ver só um exemplo? Eu usei Canva durante muito tempo, única e exclusivamente Canva. Quando eu comecei a migrar para o Photoshop, eu recebi uma pergunta, e essa pergunta até virou um post lá no meu perfil. Luana, hoje você cobra mais porque você faz as artes pelo Photoshop? E a minha resposta foi não. Por quê? Porque eu já tinha construído um posicionamento que me permitia cobrar um preço justo pelo meu trabalho, independentemente se ele era entregue pelo Canva, pelo Figma, pelo Photoshop, porque no final das contas, o teu cliente, ele não quer saber a ferramenta que você está usando. A não ser, é óbvio, que seja uma demanda que, né, gente, que aí não tem como, você vai fazer um logo, você não vai fazer um logo pelo Canva, você vai fazer pelo Figma, pelo Illustrator, não sei. Mas a não ser que seja uma ferramenta extremamente necessária para a tua entrega, você pode fazer por qualquer ferramenta, que o que importa é você ouvir o teu cliente e entregar o que ele precisa. E aí eu comecei aos poucos a virar essa chave, entende? De esforço e resultado. Começa a olhar para o esforço que você tem feito. Às vezes você está se esforçando e colocando muitas horas em uma demanda que não será necessariamente uma demanda que vai te trazer resultado. E hoje eu entendo claramente, né, o quanto a gente precisa se desapegar dessa questão de esforço versus resultados agora mais do que nunca, né? E se tem uma coisa que eu admiro muito na geração Z, é essa questão, né, que eles têm com essa relação, se você é da geração Z, me conta aqui nos comentários, mas é essa relação que vocês têm com o trabalho, porque eu tenho uma relação que em muitos momentos foi um pouco doentia, sabe, com o trabalho, essa relação de achar que a gente precisa se submeter a tudo. Eu já me submeti a chefes que foram extremamente abusivos, sabe? Eu já tive experiência com pessoas que trabalhavam comigo, que era, nossa, gente, que hoje eu olho pra trás e eu falo como eu aguentei isso e por que eu passei por isso. Ok, foi importante, construiu a Luana de hoje, mas eu também acho que não precisava de tanto, né? Então eu admiro muito essa relação que muita gente fala que a geração Z não quer trabalhar, eu já olho por um outro prisma, sabe? Eu já penso que não é que não quer trabalhar, é que a geração Z viu ali os milênios, né, se lascando no trabalho e de repente já tem uma relação diferente, né, de troca mesmo. Então hoje eu tenho isso, sabe, comigo mesma. Hoje eu sou dona do meu negócio, então eu falo que a minha maior liberdade é poder falar não para projetos que não fazem sentido, para projetos nos quais eu não acredito e também, gente, para falar não para parcerias que não estão de acordo com os mesmos valores que os meus. Então, se você tá buscando também essa liberdade, né, começa a olhar muito para essa questão do esforço e resultado, começa a ter esse olhar pro teu negócio, sabe? A minha proposta, gente, com esse canal não é te falar o que é regra, porque isso não existe. É te mostrar, né, que quando a gente para analisar o nosso negócio e para analisar o nosso comportamento e os nossos padrões, a gente melhora como um todo. Então, depois que eu mudei essa relação que eu tinha com esforço e resultado, né, então, de novo, se eu trabalho muito, mas hoje eu sempre tento trabalhar de forma mais inteligente e focar nas coisas que eu sei que vão me trazer resultado. E mais importante, nas coisas que eu quero, né, nas coisas que fazem sentido para mim hoje, tá? Então, faz o mesmo. A minha proposta é sempre essa aqui no canal. Já falei demais. Me conta aí o que você achou, né? O que você pensa sobre essa relação, como que é pra você no dia a dia, esforço, resultado. Vou adorar saber a tua opinião e até o próximo vídeo. Tchau!